No litoral de Montenegro existe uma cidade conhecida como a Pérola do Adriático. Kotor é a cidade que mais recebe visitantes em todo o país. Mas o que será que faz tanta gente ir para lá? No vídeo de hoje vamos te mostrar como é viajar na Cidade dos Gatos, contar um pouco da sua história e tentar entender se é um destino caro ou barato para gente que é brasileiro e recebe em real. Será que vale mesmo a pena? Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Salve família! Salve família! Diretamente aqui de Sutomor. Como que é? Dobro Jutro. Eu tô esquecendo, porque tá muito cedo, então eu tô meio acordando ainda. Hoje é dia de viajar. Estamos aqui em Montenegro, vamos viajar até Kotor, que Primeira é uma parada. das cidades mais famosas aí de Montenegro, né? É uma das cidades mais turísticas aqui do país. A gente tá empolgado pra conhecer. Até onde a gente sabe é a cidade de cartão postal, tem muita história e a gente também sabe que é a cidade dos gatos. Mas Tô levando até um sachê aqui pros gatos. primeiro a gente tem que chegar lá, né? Estamos saindo aqui de Sutomor e vamos procurar o nosso busão, que deve sair daqui mais ou menos uma meia hora. Vamos nessa. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o que a gente chama de rodoviária aqui em Sutomor, né? Como é só uma paradinha, é mais um lugar mesmo para parar ônibus. O que tem mais um pouquinho de estrutura lá na parte de cima é a estação de trem, onde a gente chegou também. A única coisa que a gente sabe é esses horários aqui, ó, Kotor. Vamos tentar pegar o das 8h15 aí. É esse? Nossa senhora, tá lotadaço. Vixe! Puta merda. E aí? Vai em As pé. pessoas estão guardando. Não. Tá cheio. Mas não dá pra ir em pé? Vai, a parte de frente não. Estamos aqui com o ônibus atrasado mais de meia hora. Quer dizer, a gente perdeu primeiro porque tava lotado, né? A gente não perdeu por culpa nossa. Mas a situação agora, Richard escorando na parede pra fugir do sol. Quer tirar um cochilo, amor? Vai demorar, viu? Demorar. Criança pegando um bastão, brincando. Como vocês podem ver, ó, tá bem cheia aqui a rodoviária. Rodoviária que não tem teto, só tem sol. E nada de ônibus. E quanto mais enche, mais parece que a gente também não vai conseguir pegar esse ônibus. Aí fica a dúvida de como chegar a Kotor, né? Lana tentando negociar um táxi legal já. Porque não rolou. O busão tava cheio e o cara não quis levar nós. A gente até tentou negociar o táxi legal, mas estava mais de 15 euros por cabeça para chegar até Kotor. Então a gente mudou a estratégia. Por que não viajar primeiro para Budva e de lá a gente pega um outro ônibus até Kotor? Foi assim que a gente embarcou no primeiro ônibus para Budva. O único problema é que esse também estava lotado. Mas pelo menos eu achei um lugarzinho em pé e a Lana conseguiu até uma cadeira do lado do motorista.
Chegamos aqui na rodoviária de Budva. Segundona, tudo lotado. Ai, Kotor apareceu ali. Achou? Boa, tira foto aí que é pra gente ver depois. Com calma. Vou falar um negócio pra vocês. As rodoviárias estão caóticas, muito lotadas, ó. E os ônibus tudo atrasado. Tudo atrasado. O que mais curioso é que toda rodoviária tem um cinzeiro gigantesco. O povo aqui pita, viu? Nossa Senhora. Um dia nós chega. Ah, vai até chegar. Acho que é isso, né? Será? Será? Cinco horas depois, chegamos, família. A gente já começa a ver um pouquinho das montanhas aqui, ó. Já tem umas muralhas aqui. Restício de muralha. A gente vai contar um pouco mais da história da cidade mais pra frente. Primeiro vai ter que chegar, né? A gente tá chegando ainda, mas... Dobrodozli a Kotor, que é bem-vindo a Kotor. Aprendi a ver numa placa de boas-vindas. A gente desceu aqui na rodoviária, vamos caminhar mais ou menos uns 900 metros, 1 quilômetro até chegar no hostel e no centro histórico. Dá com o busão aí, mano. Tô vendo. Ele não é doido, tá me vendo? A gente tá em final de verão, mas tá rolando um clima de verão ainda. Então a gente ainda tá pegando bastante movimento aqui. É, a gente pegou ainda uma obra na rodovia também, né? Aquelas coisas mesmo, né? Várias coisas. No dia que vai chegando, ó. Que da hora essas montanhas surgindo. Ó, tem uma capela lá em cima, amor. Caraca! Aqui, ó. Capela ortodoxa. Caramba! Ó, aqui do lado a gente já vê vários iates, coisa do tipo. Aqui tem a muralha. E do lado da muralha tem o Poço do Crocodilo, olha que da hora. Cidade bem medieval. O clima é gostoso, né, amor? Nossa, bem gostoso. Ó, pra vocês terem uma noção como é que é a entrada da cidade, ó. A entrada é no... como é que fala? No centro histórico, né? É, a entrada na Que parte da bonitinho. muralha. Nós vamos ver a cidade por dentro. Olha o reloginho. Olha o relógio. Gente, Você sabe que você chegou num lugar bem turístico quando você não precisa andar muito pra ver cartão postal. Já vi uns 10 já. Não? nossa. É nessa bequinha aí mesmo. É aqui? Então bora. Os gatinhos ali de lembrancinha da cidade.
Primeiro a gente vai dando uns rolês despretensiosos para ir cheirando a cidade, conhecendo aos pouquinhos. O que temos aqui? E essa igreja que a gente entrou aqui, ela é de 1195. Muito antiga, e logo do lado vai ter essa outra aqui, que ela é bem maior. Vamos ver como é que ela é por dentro. Vou mostrar para vocês também. Bookshop, bookshop, bookshop. Onde será que é o bookshop? Ixi, achou a livraria. Olha que gracinha, velho, esse restaurante. É bonitinho. Era uma vez uma fonte de água. Esse daqui é a fonte Carampana, que é em homenagem à lenda da fada Carampana. Como eu já falei, aqui tem muitas lendas de fada, que eu acho muito fofinho. E aí disseram que a fada Carampana convenceu um príncipe sérvio a construir a cidade de Kotor aqui, e não no alto da montanha que nem ele queria. E ele ouviu a fada e falou, vou construir então ali na Bahia, ali perto da água. Mas quando ele falou para a população, ele não falou que tinha sido a fada que tinha falado para ele para construir aqui. E a fada ficou muito brava com ele, falou, como assim você não vai mencionar que eu que te ajudei a escolher o lugar da cidade de Kotor? Como punição, eu vou salinizar toda a água da região. Então a água desse lago aqui da Bahia, que antes era doce, ficou totalmente salgada. E o único poço potável da região é esse daqui, que chamam de Carampana por causa da fada. E aqui, como estamos do lado do mar, muitas opções de peixes, muitos e muitos peixes. Será que a gente vai de peixinho no almoço, bonito? Não sei, eu acho que eu tô afim de uma carninha. É, uma carninha. A gente vive na vontade de carninha, né? Goiano. Ah, mas é que estão tentando ver alguma comida tradicional aqui da cidade ou de Montenegro. Vamos fazendo uma pesquisa aqui nos restaurantes. Olha essa igreja. Nossa, de 1166, tá bom pra você? Caramba. Caraca. E não, e com a ruína ali de fundo ainda. Nossa senhora. Tá, Kotor tá me surpreendendo. Ela é muito turística por um motivo. Nossa, mas é muita coisa por metro quadrado, né? Num espaço assim pequeno. É muita igreja por um espaço pequeno, né? Essa daí também é ortodoxa, né? É que eu não consigo ver a cúpula. Não sei te falar, parece católica pra mim. Por que eu falei da cúpula? O Richard, ele me ensinou um truque. Não é, Richard? É. Pra Calma aí, calma aí. Explica o truque aí pra gente, Richard. Ah, porque a gente tá passando por lugares onde você vai ver igreja católica, ortodoxa, né? Então E mesquitas também. É, mas a mesquita é fácil de pegar. É, mesquita é muito fácil de identificar. A igreja ortodoxa, geralmente, ela tem uma cúpula arredondada, assim. E a igreja católica... Tipo, tem a torre, aí em cima dela vai ser arredondada. Na católica, ela é triangular.
não é nem triangular, às vezes é mais quadrada. Você vai ver mais quina. Você vai ver quinas. E Quina. na ortodoxa ela é arredondada. Aí Então, aqui não dá tipo, pra eu olhei ver. pra essa aqui, eu acho que ela é católica pela arquitetura. Cobra 4 euros pra entrar, e aí? Já entramos em duas. Mas pode ser que essa daí seja mais... Mas é católica. Tchan, tchan. Como é que você sabe? Eu só sei. Você tá sentindo? Ah não, Richard, vem ver isso. Eu vi um negócio que eu não sei se eu estou vendo certo. Gente. Queria ser esse gato. Olha isso, coisa mais fofa. Ah não. Não vou atrapalhar o soninho dele. Richard comprovou católica mesmo, gente. Aí, ó, você Católica. consegue ver os bancos, tem toda... É. Aqui no Google fala também, ó. É. Catedral Católica, você ganhou, amor. Como sempre, você acerta 80%. O que mais vi nessa vida foi igreja católica lá em Minas. Sim. Olha como que sai o caminhão de lixo. O cara tem que ser bom de manobra, viu? Senão, leva uns aí. Eita, nós! Richard falou que tá procurando um restaurante, mas acho que ele tá querendo meus órgãos. Levando pra umas ruas que ninguém passa. Ele chegou pela cozinha do restaurante, amor. Nossa, o cheiro tá bom, pelo menos. Ai, que lindinho aqui, gente. Ui, você! Bom apetite! Concentração. En dan moet je eerst houden, denk. Ben je bij de dingen? Ja. Maar mooi, dat is ook wel een beetje. Maar mooi, ja. Mooi, hè? Ja, maar dat vind ik wel veel. Zeker nog wat. Ja, niet doen, Primeiro almoço. Primeiro almoço. Lançou uma pasta. Por que a gente escolheu pasta, senhor Richard? Então, primeiro pra gente entender essa cidade aqui de Kotor, vocês podem ter reparado aí que vixe, as crianças estão tocando o terror. Né? Ficou brava, criança. Não sei se vocês repararam, mas a cidade tem algumas características que remetem à Itália. Por quê? Porque essa cidade, ela foi dominada pelos venezianos por muitos anos, né? Quando Veneza também tinha aí um reino muito grande que expandia. Que também estava aqui na região. E aí quando os otomanos vieram, Kotor fez: será que a gente se junta aos otomanos ou a gente se junta aos venezianos? E eles escolheram se juntar aos venezianos. Pelo que a gente entendeu e a gente estudou, pode estar errado essa informação, vale confirmar, a gente aprendeu que eles abriram as portas para os venezianos entrar, tipo, chega aí que E tem um ajuda império... a gente a se defender aqui, por Tem um favor. Império Otomano querendo vir aqui e tocar nossas terras. Então, Veneza tocou esse lugar por muitos anos. Então, tem muitas referências dessa época até os dias de hoje. Inclusive macarrão. Então, uma das coisas que eles deixaram aqui foi a macarrãozinho, foi a pasta, foi essa coisa maravilhosa que eu amo. Então, a gente já começou com macarrãozinho. A gente tá rindo, gente, porque assim, se depender de mim, eu como macarrão 24 horas. Mas foi muito bom. O macarrão Foi bom, tava né? Não foi o mais barato. caprichado. Mas a gente também está dentro da cidade amuralhada, nós estamos dentro aqui dessa região fechada, que é a mais turística que tem aqui da cidade. Então é o preço a se pagar, né? Não, e a gente está na cidade mais turística Que de tem de Montenegro. Montenegro. Aqui, pra vocês terem noção, baixa. A gente está numa grande baía, né? Que é a Baía de Kotor. E nessa baía chega até cruzeiro. Então, tipo assim, apesar da gente estar nos barcos, a gente não tá num lugar, tipo, hypado da Europa, pra Aqui essa é um região, dos lugares hypados dos aqui balcãs. pode ser alguma coisa meio que do Dubrovnik, ali na Croácia e tal. Agora nós vamos no hostel fazer o check-in, que a gente não fez o check-in ainda. E mostrar o rosto pra vocês. E mostrar o rosto pra vocês. E para os curiosos de plantão, o meu macarrão era de espinafre com gorgonzola e frango. E o do Richard era o quê? Você lembra do que era o seu? Eu tinha cogumelo, carne, gorgonzola, E vinho, banhado no vinho branco. vinho e coisas chiques que eu não Coisas sei chiques. falar. É bom. Só isso que sabemos. Ó, não é por aí não. Peraí, gente, é difícil andar aqui, viu? É pra cá. Tá. Por que é difícil andar aqui? Uma forma de construir a cidade assim, toda confusa,
você evita invasão, porque as pessoas têm dificuldade de ficar andando aqui. A gente já deu volta várias vezes no mesmo quarteirão. Imagina o exército entrando aqui. Exato, imagina o exército entrando aqui. Você faz ele de gato e sapato. Se você não mora aqui, né? Aí você... É um camarão Você ali viu o tamanho? Eu vi também, eu não quis olhar muito. Ah, eu olho, sou curioso. Olha onde chegamos. Uma coisa curiosa aqui, que nós temos muito desses bichaninhos aqui na rua, não é mesmo? Ah, eles estão dormindo, não quero acordar eles agora. Tadinho. Todos eles estão dormindo em todo momento que a gente vê, Na né? verdade, a cidade é deles. É, a cidade é deles. Tanto deles, que olha ali atrás, Richard. Cidade dos gatos. Ah, Tem aqui que é um o museu dos dos gatos aqui em Kotor, minha gente. Então, assim, os gatos são extremamente importantes. Mas vocês imaginam, de onde vem essa história? Por que tem tanto gato? Reza a lenda aí, o que a gente estudou, que na época da peste negra, né, a peste ela era difundida, Contagiada. contaminada através dos ratos. Então eles trouxeram os gatos para fazer uma limpa aí nos ratos e aí, tipo, eles começaram a reinar. Eles ganharam o valor necessário, porque eles que cuidavam das pessoas para que ninguém se contaminasse, caçando todos os ratos aí, né? Então, virou a cidade dos gatos. E agora eles estão literalmente reinando aqui, ó. Se isso daqui não é reinando, eu não sei o que que é. De como os muçulmanos gostam muito mais de gato do que de cachorro, né? Que a gente está mais acostumado a cachorro e tal. Caramelo. Caramelo, né? Caramelo. E em países muçulmanos, com cultura muçulmana, né? É muito mais ligado a gato do que a cachorro. E aí foi por isso que quando chegou a peste negra, quando começou a peste negra aqui na Europa, ela não passou para os outros lados, porque tinha ali o Império Otomano cheio de gato falando, os ratos vão ver aqui não. Barreira Gata, os militares gatos. E é por isso que eles são importantes aqui. Eu acho essa história muito curiosa. Ah, e também foi por isso que começou uma lenda de que os muçulmanos eles eram na verdade bruxos e magos. Ah, porque eles controlavam a peste? Porque eles não pegavam. Por que eles não pegam as pestes? Todo mundo pega a peste. Todo mundo tá morrendo com essa caramba e só eles que não. É que eles não tinham a ciência, que eram os ratos. Eles não tinham a ciência de que vinha dos ratos. Então eles falavam que eles eram bruxos e magos e essas coisas todas estranhas. A casinha aqui. Tem casinha pra eles. Gente, eles realmente reinam. Aí tá vazia agora, né? Porque eles reinam na rua. Tá de ração? Ah, sim. E eu trouxe, acho que nem vai precisar, que todo gato que eu vi agora tá bem alimentado. Reinando, tá comendo melhor que nós. Sei não, viu? O macarrão foi 10 de 10. E esse é o hostel que a gente decidiu ficar aqui em Kotor. Vamos começar aqui pela cozinha. Cozinha compartilhada, aquela clássica de hostel. Aqui do lado já tem o dormitório. Aqui tem pelo menos umas 10 camas. Lana vai ficar nessa parte de baixo aqui. Eu vou ficar aqui na parte de cima. Mas o legal é que já tem um janelão aqui com a vista da cidade, ó. Mandando áudio de fofoca para minhas amigas. Olha, aqui é a cidade, ó. A gente tá vendo tudo isso aqui, ó. A gente tá dentro da cidade, amuralhada. Então, de localização, ele tá muito bom. Porque a ideia que a gente queria era conhecer a cidade a pé mesmo, né? A gente vai ficar na cidade mesmo, nós vamos ficar só um dia. Mas amanhã nós vamos conhecer os arredores, mas aí já vai pra fora da cidade. Então, a gente casou muito bem essa localização aqui desse hostel. Esse aqui é o banheiro. Tem uma chuveira aqui. Salves. Olha a vista pra praça aqui, ó. Uma das praças da cidade. Depois do nosso check-out, nosso check-in. Check-out na alma, né? Check-out na alma. Rolou um cochilinho aqui, nada que 40 minutos não resolve. É, porque vamos combinar, aquele macarrão era muito bem... Não quer farto, era meio mineiro, aquele prato de macarrão. Então a gente tirou ali um cochilinho de meia hora, que era só pra alma voltar pro corpo. E agora a gente vai fazer o que toda esposa de cabrito faz. Subir montanha. A gente vai subir no forte agora. Tem uma fortaleza aqui em cima, margeando a montanha. Então a gente vai subir, tem uma escadaria aparentemente, e lá de cima, além de ver a fortaleza, a gente pode ver a cidade de cima, né? Um visual bem bonito. Nossa, olha. Né? Então eu falei, nossa, porque olha só essa parede. Olha isso. Coisa mais linda. Nossa. E ali está a bendita que o bonito quer subir. E a esposa vai junto.
Ai, meu Deus. Tudo acordado agora, depois do almoço, é? Você tá meio esfinge, né? Não, vocês estão tudo esfinge. Eu só pego os caminhos doidos, né? Foi você que falou. É o Maps.me. Oi! Primeiro gato acordado que eu vejo. Será, Richard? De acordo com o Maps.me. Marcha pra direita. Que aí você não para no meio do caminho. Bom, tá bom. Então bora. Começar a subida. Oi! Hello! Ai, como você é dengoso! Que dengoso que eu sou! Carinho no popô, que vocês adoram carinho no popô, né? É, eu sei, tô ligada. Tchau, até mais. Já deu arrependimento? Só que acabou de começar, né? Aí, ó, aí que paga. É aí que nós vê. Nu! Ai, que linda. Ali, ó, daqui dá pra ver melhor como que é a cúpula de uma igreja ortodoxa. Tá vendo que ela é bem arredondada? Católica normalmente é mais triangular ou uma parte meio quadrada, segundo o Richard. E aí? O sol vai ficar no nosso lado aqui, ó. Isso é ruim, né? Ah, não vai dar pra enxergar muito bem. Provavelmente seria melhor fazer de manhã. Mas a gente não tem de manhã, né? Então bora. A gente pode subir amanhã cedo. Seria loucura? Vou de drone. Vou de drone. Quanto que é, bonito? É 15 euros pra subir. 15 euros pra subir, 90 reais por Achei que fosse mais cabeça. barato. É aí que acontece, amanhã a gente vai fazer muitos mirantes na cidade, de carro. Então a gente não vai pagar 15 euros por cabeça. Vamos ver outro cantinho. Eu tenho uma sugestão. Conte-me. Sorvetinho, café, andar pela Bahia. Tem praia também. Ah, eu não tô com biquíni agora, mas eu fecho. Agora a gente vai conhecer aqui também um pouquinho fora da cidade amuralhada. Aí tem essa ponte aqui. Como o Richard falou, que aqui parece dos desenhos animados, que aqui ficavam os crocodilos pra não entrar na cidade amuralhada. Porque agora ele falou isso, eu só consigo imaginar que aqui tem crocodilo. Mas não tem, gente. É a cabeça do Richard, tá? Ó. Tamanho dos peixes. Você tá pensando em ser o arqueiro daí, amor? Claro, tô defendendo a muralha aqui. Defendendo daqui, uai? Você tá atacando a muralha desse lado. Não, mas ó, eu tô na linha de frente, de fora da muralha. Ah, Antes você é o que tá se arriscando. Eu tô protegendo a muralha. Não pode descansar, né? Esse daqui tá meio caolinho. Que você brigou com quem, hein? Com quem que você brigou? Vou fazer assim que aí você pode vir. Não? Não quer?
Será que essas roupinhas penduradas é a influência dos venezianos, Richard? Parece algumas Tem coisas. bastante ali no fundo também. Parece bastante. Pelo menos me lembra. Que é a porta para subir no mirante. Tem um clima diferente do resto dos balcões, né? Pelo menos o que a gente viu aqui. Ah, tem. Tem um clima diferente mesmo. Mas lembra um pouquinho Sarajevo, ó, Mostar. Não sei se é por causa do chão. Não sei. Será que eram cidades que tratavam? Herzegovina, tá na costa, né? Também deve ter tido influência italiana lá em Herzegovina. Lá teve também. Então, por isso. Quer tomar um sorvete? Vamos dar mais um pouquinho. Não, você já quer sorvete? Já? Você tá vendo que você queria subir no morro e agora você quer sentar. Que história é essa, homem? E aí? Nota? Parece tanta Itália que até os preços é igual. Lá era 3 euros mesmo, Era o que a 3 gente pagava, não era? Era 3 euros. Era. E na Bósnia, 1,5 euro. 1,5 Que é 3 km, metade do preço. Eu já peguei de 2 km lá, né? De 1 euro só. Maior que isso, inclusive. É, mas tem que entender que Kotor é a cidade mais turística de Montenegro. Então... E nós estamos no lugar mais turístico da cidade mais turística, que é a cidade amuralhada, né? E bizarro que a gente tá lá em Sutomor, né? A gente alugou uma casinha, estamos passando um mês lá. E... Quando você fala... vai roubar meu sorvete? Uai? E lá em Sutomor já tem uma diferença bizarra de preço. Lá é mais povão, vamos dizer assim. Não é mais vila, né? Não, eu falo povão porque tipo, lá você vê mais, você não vê tanto gente estrangeira assim, né? É. E quando você vê uns estrangeiros é igual tipo a nossa vizinha, que é da Bulgária. Uhum. É tipo o turismo mais interno, tipo de europeu na praia aqui, né? Então, aqui a gente vê, já viu Coreia do Sul, Coreia, tudo, né? Índia, vários lugares, muita gente falando espanhol também. Aí eu não sei, o sotaque parecia da América Latina, não identifiquei como sendo da Espanha. E eu tô aqui no Cappuccino mesmo, gente, porque tô tentando acordar. Então isso foi uma estratégia que tipo, a gente queria conhecer, mas ficar aqui uma semana ia ser muito caro, né? Então já. Era. Vamos lá, a gente passa um dia em Kotor e amanhã a gente vai alugar um carro e aí vamos começar uma viagem maior aqui. Que é o nosso objetivo nessa região. Que é o nosso objetivo aqui para o Montenegro, então a gente vai conhecer lugares maiores e uma das coisas que eu mais quero conhecer aqui são as trilhas, que é mais pro norte. Então a gente está começou esse movimento aqui agora de fazer essa viagem pelos Montenegro, mas quicando mais, né? Quicando. Tipo, amanhã tá aqui, aí depois sim. outra cidade. Então na próxima semana aí a gente deve conhecer pelo menos umas 3 cidades. Sim, sim senhor. É bom isso aqui, hein? Bonzão, né? É caro, mas tá bom. Tava bem cansado, né, amor? Essa última semana aí foi estresse. Assim, a gente tava falando, nossa, a gente vai chegar a hora da gente ir lá pra Kotor, a gente vai estar mal da cabeça. Aí começou o dia, né, busão, dando errado, uma viagem que era pra ser 1h30, demorou 5 horas. A gente olhava um pra cara do outro e mais ria do que falando, não é possível. Aí chegou aqui assim, atmosfera boa, assim, já deu uma... Nossa, cidade bonita, né? Acho que a gente já tá precisando sair de casa um pouco. Porque tem vezes que a gente pega alguns projetos que são mais intensos e a gente fica trabalhando muito, só sai pra ir às vezes no mercado, aí vai ali dar um pulinho na praia, o que é gostoso, mas a gente fica muito focado em entregar o trabalho, né? E como vocês sabem, nós entregamos um grande documentário há um tempo atrás e aquilo consumiu muito a gente, assim, tanto emocionalmente, porque é um documentário difícil de fazer, mas de todo o resto também. Aí quando a gente tava vindo pra cá, eu falei, nossa amor, será que a gente vai estar com pilha de fazer trilha e tal? Gente, só foi entrar no ônibus e chegar aqui, eu já falei, gente, que cidade gostosa. Que cidade, assim, tranquila. Não, tranquila não, porque tem muita gente. Mas é porque ela tem muita arte. Eu adoro um lugar que tem muita pintura, tem muito gatinho, tem muita história, ela é histórica. E ela é bonita, sabe, de olhar. Tipo, você vê as casinhas de pedra, as varandinhas com as roupas penduradas, tudo colorida. Eu acho isso muito bonito. Mas já deu um outro ânimo, assim. Já me deu uma outra energia pra viajar. Mas a gente só precisa sair de casa, né? Ela tem agito, essa cidade aqui, pelo que a gente tava vendo, mas ela não é a baladeira. A baladeira é Budva. Se você quiser noitada, balada, é Budva. A gente vai não. A gente passou de Budva. A gente não ia passar nem de ônibus, né? A gente só teve que passar na rodoviária por...
A gente só viu uns prédios assim. É. Acho que é Budva que tem um apelido de ser meio que Miami de Montenegro, um negócio assim. Tipo a Ibiza de Montenegro. Na Ibiza acho que é too much, tipo Miami mesmo. Ah, não, a Ibiza de Montenegro devido às proporções, né? Estão preparados para mostrar o quanto a gente estava falando nessa questão do azar do dia? Olha aqui, Nossa, amor. Isso aqui é cocô? é bosta de gato. Voz de gato, Richard? Eu senti um cheiro Como aqui. que foi parar na sua canela? Eu devo ter passado em alguma coisa aqui assim, ó. Não é possível. Tô sentindo a carniça aqui. Ai, Richard. E você mergulhou sua barba no sorvete, tá? Agora, só que agora que eu vi, eu não consigo mais Não não senti sentir. o cheiro, você tem sorvete pra comer ainda. Ai, ai. Pede guardanapo, eu tenho álcool em gel. Ah, você tem álcool em gel. Eu tenho álcool em gel, pede guardanapo. Eu vi que ele levantou rápido, eu não entendi nada. E a barba ainda tá de sorvete. Ai, que carniça. Quanto mais você lava, mais espalha. Pior que aqui não Já tem tem álcool em banheiro. gel, pelo menos. Ô, amor, Hum, você vai limpar a barba também? agora eu tô com bosta na mão, não dá. Verdade, eu limpo pra você daqui a pouco. Será que sujou a meia? Nossa, tá pedindo demais. Sabe o que eu acho que foi mais provável? Você pisou, deve estar na sua bota. Na sua bota, na sua... Ó, tá ali na lateralzinha. E o outro? Tá? É. Tá aí. Consegue ver? Cara, eu dancei um samba na bosta. Como? E você depois chutou a própria perna. Ah, os gatinhos, tão bonitinhos os Tão gatinhos. bonitinhos os gatinhos, né, Cagando amor? bosta na cidade. Que maravilha. Caramelo também caga na cidade, viu? Falar nada não. Quero ver se você vai limpar esse tênis agora. Jogar fora. Richard. Acho que a culpa foi quando eu tava pilotando o drone. Por quê? Ah, você tava distraído, Eu né? tava olhando o controle do drone. Você tava num cantinho bem propício pra cachorro fazer É. cocô mesmo. Até gato, porque lá tinha uns montinhos de terra. Às vezes você até pisou. Limpei o negócio ali, mas... Ficou 100% ainda não. Mas parece que eu tô com a bosta no bigode agora. Amor, desnecessário falar isso pra quem beija sua boca, né? Desnecessário falar isso. Nossa, beijo só daqui 3 dias agora. Que fase. O gato tá mijando no ralo. Olha que educado. Eu tô chocada nisso. Eu tô chocada. Gente, Lá vai eles. caraca, bicho. Perdidinho já. O quê? Já tô perdidinho aqui. Ah, a gente passou aqui já. A gente... Não sei. Aí cada cantinho vai surgindo uns restaurantezinhos assim, ó. De esquina. Mó bonito. Né? Nossa, tem muito lugar fofinho pra comer aqui, né? Aí agora que o sol caiu, tá colocando mais cadeira pro lado de fora, né? É. Então a atmosfera da cidade deve mudar um pouco ainda à noite. Ah, tem o doce tradicional aí. Amor, você acabou de comer um sorvete, homem. Vai que poço sem fundo. Você tem que experimentar comidas tradicionais. Mais tarde. Mas tá, eu vou comer daqui a pouquinho. Mas se quiser comer agora, pega agora. Não, depois. É que eu quero mais tarde, agora eu De tô meio janta. cheinha. É. Vai retinho aí, acho que a gente não foi reto ainda. É esse que tá, eu não sei onde a gente foi, onde a gente não foi, porque eu não sei nem onde eu tô. Mas mudou também a atmosfera, aí não dá pra... Ah, aqui é onde ficavam os peixes, ó. Como assim? Ah, os peixes estão aí ainda. Beleza.
uma coisa que também poucas pessoas sabem daqui é que nessa região tem terremotos. Então aqui Kotor já teve muitas... Como é que fala? Não, aqui teve pelo menos 4 terremotos fortes na história. Então a cidade teve que se reconstruir várias vezes. Mas como é que chama quando... Rui? Quando rui? Quando rui... É que é muito estranho falar quando rui. Quando rui... A cidade ruiu. Tipo... Terremoto causou uns bagulho estranho aqui e aí as coisas caiu. Ah, você quer falar, tipo, a cidade desmoronou. Desmoronou, uma palavra melhor do que ruir, sim. Desmoronou. Então aqui já teve 4 vezes, Ela pelo ficou menos. em ruínas. Sofreu as consequências de um terremoto. Ela sofreu as consequências de terremotos intensos 4 vezes. Vou colocar os anos aí, Mas que a gente não vai lembrar, né? Não vamos lembrar, mas tudo bem. Mas é porque eu não sabia que nessa região tinha terremotos fortes, assim. Você sabia? Eu não sabia. Ah, eu não sabia, mas tem muita montanha, eu já imagino que tem terremoto. Pra mim, a conta assim, tem montanhas, tem desdobramentos modernos, e onde tem desdobramentos modernos ou encontros de placas tectônicas, tem terremoto. Cada um com a sua nerdice, né? Ligeirinho, meu professor de geografia, deve estar orgulhoso de mim. Eu, com 16 anos, Ligeirinho. estava prestando atenção na sua aula, porque eu sou fã de geografia. É isso, gente. Saindo da muralha aqui mais uma vez, para ver como que é a vida aqui fora. Ó, pelo mapa aqui, deveria ter uma ponte. Será que não é subterrânea a ponte? É. Mas não é ponte, né? Aí é túnel. Ai, Ui! que aflição. Ah, aqui dá pra ver a Baía de Kotor lá. A gente tá, mas o Kotor fica aqui. E aí se vocês verem aqui, ó, toda essa baía, eles fortificavam daqui, fortificavam daqui, fortificavam daqui, fortificavam daqui. Então pra entrar, o barco tinha que passar por tudo isso aqui, ó. E aí tem um monte de tour, coisas aqui, né? Detalhe é que o Kotor tá bem abraçado pelas montanhas também. Então acaba sendo uma fortificação natural E também. Budva tá aqui, que é onde tem as baladas. E aí pra quem gosta de trilha e tá com mais tempo, eu ouvi falar que tem uma trilha que sai daqui, passa assim e termina em Kotor. E eu acho que ela passa nessas montanhas aqui, deve ser bem bonita. Parece bem bonita mesmo. E daqui saem alguns passeios pela Baía de Kotor, ó, passando ali por vários pontos. E aqui tem até fotos de umas fortificações no meio, tá vendo? De proteção de Kotor e dessa região. Você viu que tem um... tipo... uma garagem? Uma garagem, Richard? Não parece uma garagem? É uma garagem de barco, em formato de caverna. É verdade. E é uma atração. Essa aqui é bonita, né? Essa é bem bonita mesmo. Tem uma história dessa daqui. Quer contar a história dessa igreja no meio do lago, Richard? Não lembro. Lembrando que quem veio pra cá eram os venezianos, eles tinham uma cultura cristã, né? Católica e tal. E aí encontraram a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo em alto mar. E aí falaram, aqui nós temos que construir uma capela para ela. E aí construíram uma ilha, jogaram pedras lá, construíram a ilha e construíram a capela em cima da ilha. Só que não é natural desse lugar ter essa capela ali no meio. Então as pedras vão caindo e tal. E com medo do lugar ir caindo aos poucos, eles têm uma tradição que uma vez por ano, todo mundo aqui dessa região, da Baía de Kotor, tem que ir pra lá jogar uma pedra. Que aí vai aumentando e vai Criando mantendo, vai criando a ilha. E aí tem o dia de faxina, alguma coisa. Coloca aqui o nome. É o dia de expandir a faixa. O dia de expandir Balneário Camboriú, Balneário de pedra. De Kotor. De Kotor. Mas é um expandir dia, a praia. mas é que eu achei bonitinho que virou um dia em que todo mundo vai cuidar desse lugar. Eu achei algo coletivo, bonito. Sabe, todo mundo cuidando de algo que é deles. Eu acho isso legal. Eu achei bonitinho. Olha, como vocês podem ver, a água aqui é clarinha, igual lá em Sotomor. Dá até pra ver a latinha lá no fundo. Ó. Infelizmente.
Mas olha o visual aqui de cima, meu Nossa, amigo. o mais legal é ver o sol se pondo. Aí parece que ele tá dando uns beijinhos na montanha, sabe? Essa corzinha. E tá aqui viajando na paisagem, olhando as montanhas. Gente, esse barco tá um pouco diferente, né? Isso é um submarino. E acredite, tem tours de submarino. Vai falar que você foi com vontade? Não. Não? Ah, depois daquela onda do submarino Do bilionário? do Titanic lá. Tô de boa. Eu nunca tive pira Eu também não. de submarino. Nem de mergulho de cilindro eu tenho muita pilha. Ah, Eu também acho não. que quando você tá abaixo de 10 metros de profundidade no mar, tem, sei lá, parece Já que não é o nosso habitat. é, né? já não é, Não é pra gente ir pra lá, ainda né? mais pra eu que sou de Goiânia, não faz sentido assim. Olha É meio essa que paisagem. Contra-intuitivo. contra-intuitivo, é. O corpo não permite. Mas Richard, você não pega avião? Eu pego avião, mas quem falou que eu gosto? Não, a gente pega pouco avião, amor. Pouco. A gente pega mais ônibus. Mas não gosta. A galera tem um romantismo com viajar de avião, eu acho uma merda. Eu também acho ruim. É sempre desconfortável, sempre demora, burocrático pra cacete. Não é? É mais pela praticidade e facilidade, né? Não é, tipo assim, é literalmente porque é prático. Mas da última vez da Bolívia, né, veio de ônibus, né? Podia ter sido um avião. 4 dias de ônibus. Bom, é isso, era pra falar só do submarino. Estamos falando sobre viajar de avião. Richard Richardou. É, Lana tinha uma chamada pra fazer do trabalho, então eu tirei aqui um tempinho, ó, tomando uma cervejinha. Dessa vez aqui eu peguei uma cerveja, chama Lave. Essa aqui, pelo que eu vi, é da Sérvia. Engraçado que aqui, tipo, bastante cerveja da Dinamarca, mas achei essa aqui pra tomar. Então, tô tirando um tempo aqui e daqui uns dias, né, a gente vai chegar na Albânia. Eu tinha pedido uma indicação pro pessoal lá no Instagram de alguns livros que a gente possa começar a ler para aprender algumas histórias da Albânia, né? Até para quando eu estiver por lá poder trazer mais informações e aprender mais sobre o país, né? Sempre importante estudar um pouco do país para a gente não chegar lá simplesmente perdido, né? E quando eu falei da Albânia, esse aqui foi o livro que mais me indicaram disparado. Pelo menos 4 pessoas me indicaram. Ó. Ismail Cararé, A Bíblia Despedaçada. Então estou curioso, vou começar a ler hoje e passando aqui para agradecer a todo mundo que indicou um livro. Acho que hoje vai dar bom ler esse aqui. Olha quem voltou. Quem vive sempre aparece. Mas eu voltei por quê? Porque tem sobremesa, né? Por isso que eu voltei. Já ouviu falar disso aí? Crempita. Crempita. Famosa crempita. Vamos para a comida tradicional agora. Famosa crempita que a gente descobriu hoje. Muito famosa, mas ela é muito famosa aqui mesmo na cidade. Que preparam há séculos. Aqui na cidade de Kotor. Vamos ver. Então não tem como a gente não comer, né? Tchau. Dobro. Minha mão não é tão pequena, tá, gente? Eu sou pequena, mas minha mão é meio grande. 4 euros essa belezura. 4 euros. Passa as honras. Nossa, ele é bem melequentinho, né? Porque tem essas camadas de... Nossa senhora, 3 camadas de... Nossa, salivei. Do lado da vitrine aqui, que é bem bonito.
É massa folhada, com a massa de sonho dentro, sabe? O creminho do sonho. Só que não é tão doce. O Brasil faz os doces muito doces. O que na TPM é ótimo, mas é muito doce. Então esse daqui é mais suave. Suavecito. Ai, minha vez, minha vez. Você vai gostar porque não é tão forte. O Richard já é tanto de doce. Que nem eu. Ah, molenguinho. Ele é bem molenguinho. Eu achei que a massa folhada ia ser mais Achei que ia ser durinha. crocante. Eu também achei, mas é mais molenguinho. E aí? Bom? Eu achei suave. Tipo, eu não achei tão forte que nem parece. Sabe o que me lembrou? O quê? Os portugueses que me perdoem, mas... Ixi, lá vem. O de nata. Aqueles mais Nossa, suaves. nossa, você vai levar hate nessa pesada dos portugueses. Tem nada a ver. Não, mentira. A pasta, A pasta. quando você fecha o olho, dá 3 voltas de quebra... Como que é? 3 mortais pra trás. Fecha o olho e coloca o pastel de nata na boca, lembra realmente pastel de nata. Fora isso, não. Não, foi um gosto da pasta. A textura não tem nada a ver, porque não é crocante. Não, não é crocante, mas a pasta não... Assim, lembra, obviamente, porque tem os mesmos ingredientes. Mas, sei lá, Nota... é bem mais firme a pastel de nata. É bem mais 7. molengo. Nota 7. Passa de ano. Ah, eu dou uns 7,5. Passa de ano, passa bem. Eu dou um 7,5. Lombrigômetro. Vamos começar a fazer o lombrigômetro do Willy? 7,5. Eu quero, você tá comendo sozinho aí? A boca toda suja. E pra nos despedirmos aqui de Kotor, o que a gente pegou, senhor Richard? Não, um vinhozinho, experimentar um vinhozinho de Montenegro, né? Aquela coisa. Montenegro também fala que tem bons vinhos. Eles exportam muitos vinhos. Qual foi a última vez que a gente tomou vinho local? Vai, Mostar. Ah, Mostar, que a gente Mostar, foi naquela é. degustação. Não foi degustação, né? A gente Tomou pegou três um tacinhas. vinho branco e um vinho vermelho, que é o que a gente vai fazer aqui, um vinho tinto, né? Mas vinho no vermelho. mercado a gente compra um bom também, né? É, a gente comprou um vinho montenegrino, verdade. Que é o preço. E não mostramos aqui pra vocês. Foi bem barato, foi acho que 5 euros. O preço que a gente pagou da garrafa no mercado é o preço que a gente vai pagar na taça aqui. É verdade. Mais barato, inclusive, a garrafa Acho que lá. no mercado era 6 euros. Era 5 euros. Richard. 5? 5 euros. Então tá bom. Então tá bom. Nós vamos pegar aqui um branco de 6 euros a taça e um outro vermelho tinto, eu tô traduzindo, gente, desculpa. E um tinto de 6 euros também. Os nomes tá aí, né? A gente não Os nomes sabe. tá aí. Vranac e Lipovac. É isso. Ó, só pra vocês verem a garrafinha, chegou a garrafinha, taça. O meu chegou a taça O mesmo. seu tá com a cor de... Tá mais pra um rosé, parece, né? É. Mas ele é vinho branco mesmo, já tomei. Saúde. Cheers. Bem suave. Ai, família, que dia. Dia gostoso. Dia muito gostoso conhecendo o Kotor aqui, mas a gente não veio aqui para conhecer Kotor. Viemos aqui para conhecer o Parque Durtomir. Durtomir? Dormitor. Dormitor. Eu sempre falo Durtomir, gente. Do Tomir, de onde você tira aí? Por causa de Lucomir. É por causa de Lucomir, é verdade, é verdade. Mas essa viagem aí a gente vai deixar já pro próximo episódio. Então se você gostou de acompanhar a nossa saga por aqui, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para continuar acompanhando a nossa saga. Por Kotor. Tinha que você falar até a China. Né? Até a China. Ela sempre fala, agora É falou. o vinho. Aquele abraço. Boa noite, família. Falhou. Eu tava dormindo. Eu tava brisando na cama.